Olá! Sabe aquela sensação de exaustão no fim de um dia de trabalho em tech, mesmo quando a gente foi super produtivo? Pois é, hoje vamos entender por que isso acontece e como um conceito da psicologia, o famoso estado de flow pode ser a chave para a gente transformar essa exaustão em energia e satisfação de verdade. Vamos começar com uma pergunta que, olha, provavelmente já passou pela cabeça de muita gente. Porque mesmo num dia de imersão total ali, codificando, resolvendo problemas super complexos, a sensação no final é mais de alívio por ter acabado do que de realização. É exatamente esse paradoxo que a gente vai investigar hoje. E veja bem, essa sensação não é só uma impressão sua, não. É um fenômeno bem conhecido e estudado que tem até nome, o paradoxo do trabalho moderno. Agora, o que é realmente interessante aqui são os dados. Estudos mostram que as pessoas relatam níveis muito mais altos de concentração, de criatividade, de uso de habilidades no trabalho do que no lazer. Ou seja, a gente está no nosso melhor, com a mente a todo vapor quando estamos trabalhando. E ainda assim, essa terceira barra aí mostra que a grande maioria preferiria estar fazendo, bem, qualquer outra coisa. É um paradoxo total, né? O ponto crucial, então, não é a tarefa em si. O culpado, na verdade, é uma ideia cultural que a gente internaliza desde cedo, que trabalho é obrigação e lazer é o prêmio. Essa mentalidade acaba nos cegando para a satisfação que o próprio esforço pode gerar. Mas, e se desse para mudar esse roteiro? E se a gente pudesse reprogramar essa percepção? É exatamente aqui que a solução entra. Vamos desvendar o que a gente pode chamar de código do flow, que é basicamente uma forma de estruturar o trabalho para que ele se torne a própria recompensa. A base de tudo isso é a chamada experiência autotélica. O nome pode parecer meio complicado, eu sei, mas a ideia é super simples. É quando se faz algo pelo puro prazer de fazer. A recompensa não é o salário no fim do mês ou o bônus, mas a própria execução da tarefa, seja codificar uma solução elegante ou resolver aquele bug que ninguém conseguia achar. E como é que se chega lá? Bom, segundo o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que criou essa teoria, são necessárias três coisas. Primeiro, um alvo claro, metas super bem definidas. Depois, feedback imediato, saber na hora se a gente está no caminho certo ou não. E, o mais crucial de todos, o equilíbrio perfeito entre o desafio da tarefa e a nossa habilidade. Pensa numa balança. Muito desafio gera ansiedade, pouco desafio gera tédio. O ponto ideal, aquele equilíbrio perfeito, é o flow. A teoria é poderosa, sem dúvida. Mas na prática, é a aplicação desses pilares que separa as empresas realmente inovadoras daqueles ambientes de trabalho frustrantes. Vamos ver como isso se desenrola no mundo real. Isso aqui ajuda a desfazer um equívoco muito comum. Muitas empresas de tecnologia acham que felicidade no trabalho é sobre ter puffs coloridos, videogame e lanchinho à vontade. Isso, na verdade, é prazer passivo. É legal? É, mas é temporário. O que o Flor busca é a fruição ativa, uma satisfação profunda que vem de superar um desafio e sentir um crescimento real no processo. Uma coisa definitivamente não substitui a outra. Então, vamos ver o exemplo de uma empresa gigante do mundo dos games que entendeu muito bem essa diferença e aplicou os princípios do Flow de uma maneira genial. A Valve, para quem não conhece, criadora de jogos como Half-Life e Counter-Strike, tem uma famosa estrutura plana. Lá, os desenvolvedores têm autonomia total para escolher em quais projetos querem trabalhar. Isso garante de forma natural o equilíbrio entre desafio e habilidade. Porque pensa bem, ninguém vai escolher um projeto que seja entediante ou um que seja impossível. O trabalho se torna autotélico. As pessoas fazem porque é desafiador e gratificante por si só. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O que acontece quando esses mesmos princípios são completamente ignorados? O oposto da Valve são as chamadas fábricas de software, sabe? Aqueles ambientes com microgerenciamento excessivo, metas triviais e monitoramento constante. Isso simplesmente destrói os três pilares do Flow. As metas não são desafiadoras, o feedback é visto como punição e não existe autonomia nenhuma. O resultado é o que os sociólogos chamam de anomia e alienação, que leva a um esgotamento criativo total. Ok, a gente já entendeu a teoria e viu os exemplos. Mas e aí? Como aplicar isso na prática? Para líderes e equipes de tecnologia, aqui vai um roteiro bem direto com 5 passos para começar a construir um ambiente de flow. Primeiro passo, reformular as tarefas. Um bug não é um problema, é um quebra-cabeça. Muda tudo. Segundo, criar feedback rápido. Usar práticas como o TDD, por exemplo. Aquele verde do teste passando é um reforço poderoso e imediato.
Terceiro, garantir variedade, para combater o tédio e estimular o crescimento. Quarto, e esse talvez seja o mais crítico, dar autonomia. Confiar na equipe para descobrir o como. E por último, proteger o foco. O estado de flow é frágil. Uma única notificação no Slack pode quebrar essa concentração por horas. Ao seguir esses passos, os resultados vão muito, mas muito além de só mais produtividade ou um software de melhor qualidade. A recompensa é algo bem mais profundo e pessoal. E isso nos leva à grande conclusão. O objetivo de buscar o flow no trabalho não é só para beneficiar a empresa. É sobre retomar o controle da nossa própria experiência de vida. É sobre transformar 8 horas do dia que poderiam ser de puro desgaste em uma fonte de crescimento e de satisfação real. Isso nos deixa com uma ideia final muito poderosa. Talvez a habilidade mais importante deste século não seja uma habilidade puramente técnica, mas sim a capacidade de direcionar e proteger a nossa própria atenção. Porque, no fim das contas, quem controla a atenção no trabalho não está só dominando tarefas, está de fato dominando a própria felicidade.